Olá, eu sou o pastor Márcio da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul e nós estamos presenteando a Igreja do Senhor com esses vídeos, com as 7 palavras da cruz, uma mensagem rápida sobre as 7 palavras da cruz. Nessa data tão importante que é a Páscoa, onde comemoramos a libertação do nosso inimigo, que é Satanás, nós estamos comemorando a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo e Ele nos libertou dos nossos pecados, Ele nos libertou da escravidão de Satanás. E a primeira palavra da cruz, ela está lá em Lucas, capítulo 23 de Lucas, verso 34. Lucas 23, 34. Vejamos lá o que diz a palavra do Senhor, a primeira palavra de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus deu 7 brados, 7 gritos lá na hora da sua crucificação. E a primeira palavra, o primeiro grito, o primeiro brado que ele dá é essa oração maravilhosa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Desde que Jesus chegou nesse mundo, ele foi rejeitado. Podemos lembrar algumas coisas. Não havia lugar para ele na hospedaria quando ele nasceu. Ele teve que nascer junto dos animais. Não havia nem sequer lugar, espaço para ele nascer. Ele, que era o dono desse mundo, não foi abrigado por ninguém desde o seu nascimento. O rei Herodes, logo que ele nasceu, ainda muito novo, tentou matar a Jesus. Olha só. Os judeus, diz a Bíblia lá em João capítulo 1, que os judeus, o povo de Cristo, não receberam Jesus. Mais uma vez você vê Jesus sendo rejeitado, sendo desprezado. As pessoas tinham preconceito com Jesus, porque ele foi crescer na região de Nazaré, baseado lá em Isaías 9, não é? Que está dizendo lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Filipe e Natanael vão conversar sobre Cristo, Natanael diz isso, mas ele, o Messias, pode vir alguma coisa boa daquela região, do mar da Galileia, Galileia dos gentios, de acordo com Isaías 9, porque a parte de cima de Israel havia sido invadida primeiramente pelos assírios e houve uma mistura de raças ali, havia um preconceito por ele ser nazareno, as pessoas desprezavam Jesus. Também podemos lembrar que Jesus foi traído pelo seu inimigo. Aliás, ele tinha como amigo, que era Judas, um dos seus apóstolos, foi traído por um amigo, não é? Que se tornou seu inimigo. Pedro, um grande companheiro de Cristo nas principais missões, um grande líder, viria a se tornar líder da igreja, mas Pedro nega Jesus. Todos os outros apóstolos abandonam Jesus, todos os seus seguidores abandonam de medo naquela hora da sua prisão, não é? Então seus amigos abandonaram. O julgamento de Jesus foi totalmente injusto, olha só, e ele foi trocado por um criminoso. Você no lugar de Cristo, eu e você no lugar de Cristo, nós jamais perdoaríamos essas pessoas. Todas elas cometeram erros, todas elas abandonaram a ele no momento que ele mais carecia de alguém do lado, de carinho, de conforto, de um abraço e de dizer que estava junto. Ninguém teve coragem de estar junto com Cristo. Na cruz, olha só, na cruz Jesus podia ter clamado por justiça. Jesus podia destruir o mundo inteiro naquela hora, ou as pessoas que estavam ali crucificando. Jesus poderia ter rogado maldição sobre a vida de cada um dos seus inimigos, mas ele não fez, ele perdoou. Jesus orou pelos seus inimigos, algo que a gente pode e deve fazer, porque Ele é quem fortalece a gente a fazer. Talvez você fique pensando assim, eu não consigo perdoar como Cristo perdoa. Nós realmente não conseguimos, nosso coração é muito maldoso, egoísta, mas Cristo nos capacita a fazer isso, assim como Ele fez com Estevão, o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Lá quando estava sendo morto, ele perdoa os seus inimigos da mesma maneira como faz Cristo. Eu quero terminar dizendo o seguinte, Jesus ensina aqui com essa palavra, a primeira palavra da cruz, 2 coisas importantes para a gente. Que nós podemos e devemos orar, confiando que até mesmo os corações mais endurecidos podem se converter ao Senhor.
Quando Jesus faz essa oração, você lê no livro de Atos que pessoas vão se convertendo, até líderes da religião judaica se convertem, porque Deus atendeu a oração de Cristo. Ore pelos seus inimigos, mas ore também por aqueles que você acha que nunca vão se voltar para Deus. Ore, quem sabe você está orando por um filho desviado, por um cônjuge há muito tempo, por um pai, por uma mãe. Continue, persevere, ore por eles. Jesus ensina a gente a orar em qualquer situação e principalmente nos momentos mais duros da nossa vida. Também ele ensina a perdoar. Não guarde mágoas no seu coração, perdoe. Perdoar é uma decisão, uma atitude. Jesus decidiu perdoar ali na cruz. Nós não somos vítimas. Jesus não tinha pecado algum. Ele não merecia aquela injustiça. Nós merecemos, somos pecadores. Eu já disse aqui recentemente de uma frase do meu professor, reverendo Cleómenes, lá no seminário. Ninguém vai conseguir falar mal de mim, porque tudo que disserem de mim é pouco do que eu sou realmente. Nós somos miseráveis pecadores. Então, mesmo que alguém fale mal de você, deixe isso para lá e perdoe, né? Coloque diante de Deus e siga a sua vida sem esse fardo, entregue esse fardo para o Senhor. Entenda que você não é merecedor das bênçãos de Deus, você é tão pecador quanto qualquer outra pessoa. Por isso, faça como Cristo, siga o exemplo de Cristo e se delicie. Por quê? Por essas palavras tão cheias de graça de Deus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Feliz Páscoa a você, a sua igreja, a sua família, em nome de Jesus. Eu vou falar sobre a segunda palavra da cruz. É uma oportunidade maravilhosa para compartilhar com todos os irmãos a bênção registrada por Lucas no capítulo de número 23 do seu Evangelho, a partir do verso 40 até o verso de número 43. Vamos ouvir a leitura e a meditação da palavra de Deus a respeito desta garantia que Jesus nos dá nesse trecho das Escrituras. Lucas, capítulo de número 23, versículos 40 a 43, dizem assim: Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Que impressionante, meus irmãos, essa leitura da Bíblia. São 7 palavras e essa foi a segunda palavra que Jesus pronunciou na dor mais aguda da cruz. Ele ainda olha com misericórdia e compaixão para as pessoas, para os seus algozes e para 2 companheiros de Calvário, 2 ladrões, 2 bandidos, 2 criminosos, e no meio deles, o único santo, o único perfeito, o Rei dos Reis. Mas enquanto aqueles 2 ladrões eram condenados justamente por seus crimes, segundo a lei romana, aquele que estava no meio tinha 2 acusações pesando sobre ele. 2 acusações, uma contra a religião, outra contra o sistema político. Ele foi acusado de blasfêmia contra Deus e ele foi acusado de conspiração contra César. Mas ele não tinha culpa alguma. Como santo que era, a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda e não abriu a sua boca. Mas as 7 palavras que ele pronunciou ali na cruz revelam a graça destilando do coração dele para salvar e trazer esperança e trazer redenção. Um dos ladrões em deboche não acreditava na redenção, não acreditava no perdão, não acreditava no arrependimento. Mas o outro, olhando para Jesus, percebeu a sua própria culpa
sua própria miséria, enquanto ele percebia que o inocente que estava ali nada tinha feito, mas que preferiu levar sobre si o pecado de muitos para se tornar única e exclusivamente salvador e redentor de quem nele cresce. Então, aquele ladrão arrependido, contrito, com a sua alma quebrantada no mais profundo, ele olha para Jesus com humildade, mas com muita convicção, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando tu entrares na glória que lhe pertence, no reino dos céus que é seu, de onde tu és rei, lembra-te de mim. E naquele momento, Jesus Cristo, com muita compaixão, com muito amor, ele faz uma afirmação categórica e ele dá àquele ladrão uma certeza, uma garantia absoluta. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, bastava a morte chegar para aquele ladrão, bastava a morte chegar para aquele que nunca roubou, pelo contrário, sempre doou, e o bem maior ele estaria para doar em alguns momentos. Bastava a morte de Cristo ser confirmada, que aquele ladrão entraria no paraíso juntamente com o Senhor do céu e do mar, com o Senhor do paraíso. Jesus fez àquele homem uma promessa. Jesus deu àquele homem uma garantia, a mesma que ele dá a mim, a mesma que ele dá a você. Não importam as circunstâncias que estamos vivendo nesses tempos de pandemia ou quaisquer outros tempos que venhamos a viver na vida pessoal, na vida eclesiástica, na vida familiar, na vida nacional, na vida mundial, não importam. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, do que aquilo que acontece no mundo. Jesus olha para mim e olha para você e ele garante: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é uma promessa, é uma palavra forte e segura de quem só promete aquilo que pode cumprir. E Jesus pode cumprir, salvar aquele homem, salvar você, salvar a mim, e não apenas salvar, garantir para nós também a morada que ele foi preparar para nós. E aquele ladrão com certeza morreu em paz e tranquilo, com a segurança daquela bendita promessa feita por Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é uma promessa, o paraíso é uma garantia, o paraíso não é uma hipótese, o céu não é um talvez, o céu é uma afirmação categórica do Rei do céu, Jesus Cristo, para mim e para você, não apenas nesta Páscoa, mas em qualquer momento onde houver alguém que creia, o paraíso fica escancarado e aberto. A nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, mas sim a vida futura, a vida por vir. Porque se a nossa esperança fosse limitada só a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis. O melhor para nós ainda está por vir. E o bom é que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, porque temos um paraíso por vir, onde Cristo chegou antes, onde Cristo nos prepara um lugar para estarmos com Ele para todo sempre. Acredite e descanse nessas palavras, nessa promessa garantida feita por Jesus. A terceira palavra de Jesus na cruz se encontra em João capítulo 19, versos 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo o tomou para casa. Dentre tantas lições preciosas que podemos tirar desse texto, encontramos o altruísmo, a preocupação de Jesus com o próximo. Mesmo crucificado, em meio à dor, à agonia, ao sofrimento físico, espiritual,
ele estava olhando sempre para o próximo. Ele mostrou misericórdia para com os soldados, perdoando a atitude deles. Ele teve um momento de graça ao conversar e salvar o ladrão que estava ao seu lado, arrependido de todos os seus atos. Ele olha agora para sua mãe, preocupado com ela, e mostra este carinho, esta atenção a ela, dizendo que agora ela precisava de um amparo, de um lar. E olha para João, seu amigo, discípulo, um irmão próximo, e diz a ele: eis aí a tua mãe, e a ela: eis aí teu filho. É interessante a gente reparar isso, porque Jesus, durante seu ministério, ele sempre pensou no próximo. A sua vida foi entregar-se e fazer isso de forma voluntária, como estava fazendo neste momento. Então esta palavra mostra num primeiro momento o altruísmo de Jesus, a preocupação de Jesus. Ele estava na cruz sofrendo por nós, por mim e por você. A segunda ideia que podemos tirar aqui tão preciosa é a preocupação familiar que Jesus tinha. Como Deus, desde o princípio, instituindo família, Jesus não podia trabalhar de maneira diferente. Maria era sua mãe. Possivelmente José já não estava mais vivo, presente com eles. E no cuidado como o filho mais velho, como o arrimo da família, ele traz a responsabilidade deste cuidado familiar. Portanto, ele passa a João, talvez o mais novo dos discípulos, alguém que pudesse acompanhar com amor e carinho, alguém que tivesse o afeto por Maria, alguém que acompanhasse ao longo de alguns anos a vida familiar de Jesus. João podia receber Maria como sua mãe. E o texto diz lá no final do verso 27 que desta hora em diante, João tomou Maria para sua casa como sua mãe e cuidou dela. Portanto, a preocupação também de Jesus, enquanto morria naquela cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, era a sua responsabilidade familiar. Não podemos deixar de pensar que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, e uma das suas últimas palavras envolve também família. Como plano de Deus, a família é algo fundamental. Portanto, Jesus, preocupado com isso, faz o entrelaçamento, a união familiar entre Maria e João, seu discípulo amado. Assim seja com relação à nossa vida familiar, a preocupação que nós devemos ter também para aqueles que estão próximos a nós, para aqueles que são queridos, aqueles que Deus colocou na nossa vida. Quando Jesus diz: eis aí teu filho, para Maria, e diz para João: eis aí tua mãe, ele estava pensando na preocupação, no altruísmo, e como estava pensando também na responsabilidade familiar. Que Deus assim guarde e proteja a todos nós com relação a esta palavra. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A quarta palavra da cruz. Essa foi a quarta palavra de nosso Senhor na cruz, onde Ele está se sentindo, onde Ele põe para fora não apenas o cumprimento das profecias, que foram todas cumpridas em nosso Senhor Jesus Cristo, mas em especial o cumprimento do Salmo 22, onde Ele coloca diante de nós o momento em que Ele foi separado do Pai. O único momento na eternidade em que Cristo Jesus, nosso Senhor, foi separado, foi rejeitado, foi abandonado, foi desprezado pelo Pai. Nesse momento, Ele sentiu uma dor que nós não conseguimos imaginar, que foi a dor do Hades, a dor do inferno, a dor da máxima separação entre nós e Deus. O Senhor Jesus sofreu essa dor. Você consegue imaginar essa dor? É uma dor que nós não conseguimos nem imaginar, mas é uma dor que nós merecíamos sofrer hoje e eternamente, porque nós rejeitamos a Deus, nós desprezamos a Deus. Quando nós pecamos,
quando escolhemos seguir os nossos próprios caminhos, a nossa própria vontade, sem nos preocupar com o que a palavra de Deus nos ensina, nós rejeitamos a Deus e pecamos contra Deus. Deus, Ele é justo e como justo Senhor, Ele deveria nos punir, mas Ele escolhe sofrer para ter misericórdia de nós. Quando nós escolhemos perdoar, quando nós escolhemos ter misericórdia, nós precisamos sentir a dor daquilo que a outra pessoa fez para conosco. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que alguém venha e mate a sua esposa, mate o seu cachorro, mate o seu filho. Alguém venha e lhe cause um mal. Você tem duas opções. Você tem duas escolhas. Ou você sente essa dor e perdoa, ou você se vinga. Deus só tinha duas opções. Ou Ele exerceria justiça, ou Ele exerceria misericórdia. Mas para Ele exercer a misericórdia, Ele teria que sofrer a dor. Ele veio até nós como Deus Filho e sofreu a dor. Não apenas a dor física, não apenas humilhação, escárnio, chicotadas, uma coroa de espinhos na sua cabeça, ter os seus membros cravados numa cruz. Não apenas a dor física, mas principalmente a dor espiritual. É uma dor que nós não conseguimos nem imaginar. A dor da separação total entre nós e Deus. O momento em que houve trevas sobre a terra, como se Deus virasse as costas. O momento em que Deus realmente fechou os olhos, virou as costas para o seu filho e o deixou abandonado para morrer como um verme, como cita o Salmo de número 22. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele nos amou. Porque Ele decidiu ter misericórdia de nós. Porque Ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu então pagar pela dor e pelo sofrimento que nós merecíamos sofrer, para que nós pudéssemos receber a misericórdia. Ele foi rejeitado, Ele foi desprezado, Ele foi abandonado, Ele foi largado para morrer, Ele foi humilhado, para que nós não precisássemos sofrer essa separação, essa rejeição eternamente, mas para que nós pudéssemos receber do próprio Deus a união, a intimidade, o conforto, a paz, a intimidade, o amor, o abrigo, o aconchego, o cuidado eterno do próprio Senhor na eternidade. Basta nos arrependermos dos nossos pecados, crermos apenas em Cristo para a salvação das nossas almas e tê-lo como Senhor, seguindo as orientações dele na sua palavra, que nós vamos estar para sempre com Ele, sendo abrigados e cuidados e em plena íntima comunhão com o Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Glória ao Cristo Jesus. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Senhor em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Saudar aos irmãos com a graça e a paz de Jesus. João 19, 28 diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava sendo consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Para muitas pessoas, o momento de dor e sofrimento é sinônimo de revolta e blasfêmia. Para muitas pessoas. Mas, no extremo do sofrimento de Jesus Cristo, numa cruz, Ele proferiu palavras sábias e consoladoras. Um pouco antes de morrer, Jesus disse: Tenho sede. Sem dúvida nenhuma, o desgaste físico de Jesus era tremendo. E essa simples declaração é recheada de ensinos preciosos. O primeiro ensino é sobre uma das doutrinas centrais da fé cristã, a união perfeita entre as duas naturezas, a natureza
humana e a natureza divina de Jesus numa só pessoa. Jesus Cristo, sendo Deus, sem pecado, em sua natureza humana, disse: tenho sede. O princípio aqui é completamente oposto em nós. É o princípio da nossa imperfeição humana, é o princípio da nossa fragilidade e é o princípio da nossa limitação. Somos miseráveis pecadores e carecemos da graça de Deus. E à luz desta palavra e das palavras que Jesus proferiu, Deus quer que tenhamos total e plena dependência dele. Mas em segundo lugar, vemos aqui o cumprimento da profecia messiânica. Mais do que uma expressão de extrema angústia, mais do que sede física ou um apelo por compaixão, mais do que tudo isso, mas foi para cumprir as Escrituras. As Escrituras precisavam se cumprir. E mesmo pregado na cruz, Jesus Cristo nos ensina que ele tinha compromisso com a sua palavra. E em uma situação de aflição extrema, Jesus ainda se preocupa em obedecer e cumprir as Escrituras. Assim somos nós. Devemos, em todas as situações ou circunstâncias, procurar obedecer a palavra, procurar obedecer as Escrituras. Por fim, Jesus morreu e ressuscitou para saciar a nossa principal sede, a sede espiritual. Diz também as Escrituras em João 4,14: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que Deus assim te abençoe. A graça e a paz da parte de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo apóstolo João, lá no capítulo 19, versículo 30, nós encontramos as palavras: quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Uma frase curta, mas impactante. Essa expressão, ela traz tranquilidade ao coração do crente. Essa expressão deve ser, para nós, guardada aqui no mais íntimo do nosso ser. E ao lembrarmos dessa expressão, nós somos tomados de paz, de tranquilidade, de alegria, de certeza. A nossa alegria, ela aumenta, ela multiplica por saber que Jesus Cristo fez tudo, realizou tudo, está consumado. Não há nada mais para ser feito, ou seja, a nossa salvação, ela está garantida pela graça, porque Jesus Cristo consumou, terminou, realizou por completo a sua obra. Irmãos, isso é magnífico. O Evangelho da graça de Deus, quando compreendido na sua totalidade, na sua plenitude divina, coloca a alma em descanso, não apenas quanto ao passado, mas também acerca do presente, acerca do futuro. Está consumado. Quando eu trago memória, quando eu trago à minha memória essa expressão, o meu coração é tomado de paz. Porque a minha natureza, ainda inclinada pelo pecado, porque o mundo e o diabo muitas vezes tentam abafar
tentam tirar de mim a tranquilidade, a certeza que eu fui perdoado por Deus em Cristo Jesus. E aí vem essa expressão: está consumado, está pago, já está tudo realizado. Lembram do que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos? Aos que justificou, a esses também glorificou. A justificação é o nosso ponto de partida e a glória é o nosso alvo. Que bênção! Cristo já conquistou tudo por nós na cruz. Está consumado. Meu querido irmão, minha querida irmã, parte do corpo de Cristo, creia que Cristo Jesus já pagou todas as dívidas, todos os pecados, passados, presentes e futuros, todos pagos. Está consumado. Que a paz do nosso Deus inunde aos corações, inunde a nossa vida de alegria, de plenitude, de regozijo. Cristo Jesus, o Rei da Glória, expressou: está consumado. Tranquilize o seu coração. Não se turbe, não tenha medo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele já fez tudo. Ele já preparou tudo. O nome precioso de Jesus, deixo com os irmãos essa expressão. Amém, Senhor Jesus. Amém. A sétima palavra da cruz, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Deus, meus queridos, escolheu a cruz como modo de perdoar os pecados e reconciliá-los com Ele. Certamente não havia outra forma de responder a todos os questionamentos da teologia, senão através da cruz. A cruz, meus queridos, foi a resposta de Deus ao diabo, à lei, à sua honra ofendida, à ordem moral do mundo e ao seu amor por nós. A cruz, meus queridos, com certeza, a cruz, ela tem voz. Através dela, meus irmãos, Deus está falando ao mundo, pois o Deus que é Espírito tem na palavra o seu principal instrumento de autorrevelação ao homem. O que Deus está revelando de si mesmo ali na cruz, Deus está revelando, meus irmãos, a glória, a sua glória, porque a cruz, ela revela a glória de Deus. A cruz, ela revela a justiça de Deus. A cruz, ela revela o amor de Deus, mas a cruz também revela a sabedoria e o poder de Deus. As últimas palavras de Jesus, eu fico imaginando, meus irmãos, e olhando a história, quando Agostinho, no quarto século, as suas últimas palavras a que ele declarou foi assim: faça-se a tua vontade, vem, Senhor Jesus. Contrapartida, quando nós olhamos as últimas palavras de Karl Marx, quando a sua empregada perguntou para ele no leito da morte quais são as suas últimas palavras, e ele disse: vai embora. Últimas palavras são para tolo que não falaram o bastante. As últimas palavras, meus irmãos, de Jesus na cruz foi crucial para nos ensinar algumas lições preciosas. E é muito interessante, meus irmãos, porque Jesus, ele transformou na cruz, na maior tribuna da história, e dali ele falou as palavras, proferiu as palavras abençoadoras. E essa palavra, meus irmãos, a sétima palavra, é uma palavra que nos chama a atenção, é uma palavra que nos leva a uma reflexão. Todas as palavras, na verdade, nos levam a uma reflexão, para ver, meus irmãos, qual era a situação da vida do homem, para ver qual é a situação do homem diante de Deus. Nós não tínhamos condições de nada, nós merecíamos o inferno, mas Jesus, diz o Evangelho de João, que Jesus, ele deixou o seu trono de glória e desceu a este mundo. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito Pai.
E agora, meus irmãos, Jesus, ele veio trazer a salvação para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos aqueles que creem. E quando Jesus, meus irmãos, fala da última palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é algumas lições que nós podemos aprender. Depois de conquistar a vitória e dar o brado de triunfo, Jesus, meus queridos, está pronto para voltar para casa. Ele entrega o seu espírito ao Pai num gesto de rendição, ensinando-nos, meus irmãos, algumas lições preciosas. E a primeira lição que ele nos ensina é que ele deu a vida de forma espontânea. Diz o texto de Filipenses capítulo 2, o versículo 5 em diante, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não usurpou em ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz, e isso ele fez espontaneamente por você, por mim, por todos nós. Segundo lugar, Jesus é perfeitamente homem. Sua humanidade foi provada porque morreu como um ser humano. Nós aprendemos, meus irmãos, que seu corpo morreu, mas o seu espírito não, nem foi para o túmulo, mas para o Pai. Mas em terceiro lugar, Jesus lidera-nos com o caminho da entrega confiante ao Pai na hora da morte. Morrer para o Filho de Deus é entregar o espírito ao Pai. E quando Jesus morreu, céu, terra, inferno foram abalados. O inferno foi derrotado, as potestades expostas ao desprezo, e a antiga serpente teve a cabeça esmagada. A terra, meus queridos, ficou de luto, o sol escondeu o seu rosto, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, visto que se abriu um novo e vivo caminho para o céu. Agora, meus queridos, nós precisamos viver de conformidade à vontade dEle. Ele morreu a nossa morte para que você e eu vivêssemos a vida novamente, a vida com Ele, ou a vida dEle. Ele venceu a morte na ressurreição. Jesus precisava vencer a morte era o último inimigo a ser vencido, e Ele venceu. Quando Jesus disse as suas últimas palavras, você pôde perceber o que Jesus fez. Ele fez por amor a nós, Ele fez por amor a você, Ele fez por amor a mim. Que nessa semana, que é a semana conhecida como a Semana da Páscoa, e hoje a sexta-feira da Paixão, que você possa glorificar a Deus, que você possa buscar a Deus de todo o teu coração, porque foi há 2000 anos atrás, Ele deu a sua vida por mim, por você, por todos nós. E nós podemos hoje dar esse brado de vitória. Ele trouxe a salvação, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz. Nós agora somos filhos de Deus. Já Romanos, o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre vós o teu rosto e te dê a paz. Que você sinta a presença de Deus na sua vida, que você perceba a maravilhosa graça de Deus na sua vida, para que você agora viva com a esperança não morreu, a esperança é Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou e vivo está, louvado seja o nome do Senhor por isso, amém.